não tem proposta. Ah, tá, só estão lá por dar, mas não estão perdidos mais do que isso. Segue um tiroteio. Boa noite, Hertz Medeiros, Sindibug. Então aqui está começando a gravação que vai ficar registrada aqui no YouTube, no TV Bug Turismo e também aqui no áudio do YouTube, tá certo? Então assim, quem sou eu, né? Então eu sou uma pessoa que vem de uma gestão privada, né? Desde de fabricação de prancha, consegui fazer 3 campeões brasileiros amador, tá? Na minha equipe. Depois no turismo, né? Comecei com transporte de van, depois passei a fazer Natal, Fortaleza pelas praias no Land Rover, depois bug turismo. Passei quase 10 anos gerenciando uma empresa italiana que fez um grande projeto ali em Pititinga, né? Quem passa na BR vê um calçamento entrando de terra dentro, ali foi tudo feito por mim. E no Bug Turismo, especificamente, eu fui um dos fundadores da Copybug, tá? Cheguei a ser diretor comercial e a gente tinha bons projetos que, infelizmente, mais ou menos como agora no Bug Turismo, né, também não seguiram esses projetos, né? A gente tinha um projeto do seguro ser da própria cooperativa, a gente tinha projetos de receptivo, né, de transportes de um modo geral. Então, assim, é tanto que o nome, uma das questões que eu fiz questão, uma das coisas que eu fiz questão na Copybug é que ela tivesse o serviço lá, Cooperativa de Transportes e Serviços Afins, né? Não era só a questão do bug, mas era transportes e serviços afins do Rio Grande do Norte. Então, a gente pensava em abarcar tudo. Infelizmente, esse projeto, quando a gente saiu da cooperativa, né, com o Geraldo e tudo, quando nós saímos, ela retornou só para o bug mesmo e, infelizmente, está, né, um pouco parada, tá? Tem uma mobilização, né, tem Motinha, ele faz de tudo para não fechar, para não deixar pelo menos atuante da documentação, tá lá. E é uma coisa que a gente tentou renovar junto há pouco tempo com aquela Bugueiros Unidos, que também não deu certo porque ninguém quis assumir o trabalho, né? Como eu estava na presidência já do Cinebug, também não poderia assumir. Tá? Então, assim, é uma empresa que representa muito o nosso turismo, que há necessidade dela dentro do nosso turismo, mas precisa de renovação, precisa de estar viva no meio da gente, tá certo? Então fica aí uma proposta da gente sentar e ver como é que a gente pode recolocá-la na linha do nosso, como locomotiva do nosso turismo, tá bom? Então assim, também sou sou sociólogo, sou antropólogo, tenho pós-graduação em História. Isso não é mérito para estar na direção do sindicato, mas ajuda muito, porque você começa a entender as pessoas, os processos que existem dentro do sistema empresarial, do sistema público, então você começa a entender um pouco disso. Tá? Então, quanto mais bagagem você tiver de estudos e tudo, melhor é para compreender e administrar essas picuinhas que existem dentro do meio político, né? Então, assim, sai governo, que governo é esse, qual é a perspectiva, sabe? Então, isso é muito importante, essas análises, tá bom? Nós assumimos o sindicato, assumi junto com o Janilson, foi um movimento que foi feito, que na época estava tendo uma proposta do governo de fazer, não era nem proposta, estava de concretos já sendo realizado, as inscrições no SESC, SENAC, para a realização de bugueiros, tá? Então já tinha várias pessoas registradas lá, com inscrição feita, com pagamento, e a nossa diretoria ela entrou com o Janilson, a gente batendo em cima disso, né? Então a nossa proposta era o quê? Era frear esse curso, né? Então nós vencemos, nós corremos atrás de todos os políticos, de todas as matizes, né? Então assim, fomos atrás de políticos do governo, da oposição, sabe, dos intermediários, e nós conseguimos realmente barrar esse concurso. Então assim, a gestão de Janilson ela cumpriu aquilo que ela tinha prometido, de barrar o curso. E barramos o curso, né? Ninguém fala mais nesse curso pelo Sebrae, tá? Sebrae não, pelo Sesc Senac. E nós estávamos com uma dificuldade muito grande para a obtenção do certificado digital. Então passamos um ano pelas vias corretas, pelas vias, sabe, legais, atrás desse certificado digital. Infelizmente a gente não conseguiu e tivemos que fazer uma nova eleição. Nessa nova eleição, o Janilson estava passando uma grande dificuldade pessoal, emocional,
ele não se achou em condições de estar na linha de frente, né? Porque ele já estava tendo muitos problemas com clandestinidade, com isso, com aquilo. E ele é uma pessoa muito atuante, toma muito para si as dores, né, das coisas que não diz nem respeito assim à nossa categoria, mas ele tomava essas dores. E eu assumi, tá? Então, assim que eu assumi, veio uma pandemia, né? Estava já nesse processo, já nessa transição. Então, essa pandemia, ela desestabilizou tudo, né? Essa pandemia, ela desestabilizou a minha vida, a sua e a de todas as pessoas que nós conhecemos. Essa pandemia, mesmo aqueles que estavam recebendo salário, funcionários públicos e tudo, passaram a viver dentro de casa, né? Então começaram a ter os seus conflitos, começaram a ter seus problemas psicológicos. E a gente, além do psicológico, também tinha a questão do financeiro, tá? Então, o primeiro resultado que aconteceu com a pandemia foi o que comer, né? Com uma semana já de pandemia, já tinha pessoas já em estado bem crítico, tá certo? E começou uma peregrinação da diretoria do Cineburgo atrás de alimentos, atrás de cesta básica. Em todos esses movimentos, nós distribuímos mais de 1.000 cestas básicas, tá certo? Até hoje eu tenho uma relação de todas as pessoas que receberam, de 1, 2, 3, 4 cestas, tá certo? Porque eu ia botando por cores, né? Cada cesta era uma cor, tá? Então eu tenho lá um mapa praticamente completo, todo pintado, tá certo? De pessoas que receberam. Entendeu? Então, assim, mesmo aqueles que não estavam precisando, pegaram para outros, né? Ou pegaram para reforçar um outro, um amigo, tá? Para terceiros também. Nós também estendemos isso aos meninos lá dos mirantes, né? Estendemos isso aos ambulantes de Extremóis ali, onde fica o Esquibunda, para Balseiros, para o pessoal de Jacumã, tá? Então, assim, não foi só a questão do bugueiro em si, mas de todo esse leque que está ao entorno do bug, tá? Porque isso é de fundamental importância. O bug ele não manda só, tá? Então, nós vivemos numa sociedade e somos sócios de uma empresa chamada Turismo SA. Então, cada ator do turismo ele tem sua importância, tá certo? O bug turismo nunca vai estar bom se os seus parceiros ali diretos estiverem mal, ou aqueles indiretos, né? Não adianta as agências estarem falindo, porque nós iremos falir, não adianta a gente estar bem e tá o pessoal que faz transportes para outros locais, outros atrativos estarem maus, né? Então, assim, é uma atividade que todos têm que estar bem, tá? Todos têm que estar fluindo com harmonia, tá? Ninguém é melhor do que ninguém, tá certo? Existe aqueles que têm mais visibilidade de divulgação, de mídia, que as pessoas procuram mais porque é inusitado, que é o caso do bug, né? O bug é muito procurado porque é inusitado. Onde é que você tem no Brasil um passeio que você passa 7 horas andando em bug, andando em lagoa, em duna? Tem passeios recorrentes assim de uma hora e pouco, né? Mas a gente tem esse plus de ter esse envolvimento que a gente sai de Natal já no bug, curtindo praia, a gente não sai pelo trânsito da cidade, tá certo? Então, só um segundinho. Então, essa questão da pandemia, ela mudou muito nessa questão, nesse problema da alimentação. Eu me sinto extremamente recompensado se eu disser assim, vou ficar só até hoje no Cineburg, eu posso olhar para trás e ver minhas fotos e ver tudo, sabe, as entrevistas, quantas vezes eu fui na Secretaria de Turismo, fui no CRAS da Prefeitura, falar com vereadores, falar com isso, falar com aquilo, um vereador me dá 306, outro dá 200, outro, sabe? Então, assim, eu já me sinto de missão cumprida só em ter participado daquilo, tá? Fiz uma cirurgia no olho, trabalhei assim mesmo, cirurgiado, viu? A nossa sede era no primeiro andar, a gente tinha que subir com lotes de 300 cestas, sabe? Cesta por cesta, depois entregar, fazer lista, foi muito cansativo, exigiu muito da gente. Por outro lado, a pandemia também centrou todas as forças policiais na fiscalização, né, das estradas, da cidade de Natal, e cantos como nossos parques de dunas ficaram totalmente abandonados. Então houve uma depredação muito grande, né, uma vandalização. A nossa RPP, a nossa cerca praticamente foi toda destruída, os carros estavam entrando lá, destruíram nossas baritas, tá certo? Então, assim, houve uma vandalização muito grande do nosso espaço e um custo muito alto depois para refazer tudo isso, né? Então, um pouquinho mais na frente eu vou abordar essa questão da RPPN. Mas houve essa vandalização muito grande. Nós fizemos diversas lives, né? Quem não se lembra das lives aí da Suanata, do Cabaré do Forró, né? Aquela lá de Gene Pabu foi a mais linda live que teve aqui
aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho que não tem nenhum igual aquela com aquele pôr do sol ali no bar de Dicinho, tá certo? Que você deu espaço, a gente botou internet, foi um trabalho muito, muito forte mesmo ali. Então, foi uma atuação bastante forte nessa questão, tá? E para pagar as contas, né? Como é que a gente vai pagar a água, a luz e tudo? Então, nós falamos com o governo. O governo, a princípio, abriu a AGN para nos emprestar com 4 meses de carência. Eu disse 4 meses de carência é impossível, a gente está com a previsão de passar aí muito mais do que isso, ninguém sabe quanto. Isso foi estendido a 1 ano, quase 1 ano, 8 meses, e até R$ 12.000 com juros zero. Tá? Para isso, a gente houve praticamente uma revolução que está marcando a gente até hoje, que é a questão do MEI, do microempreendedor individual. Então, muitas pessoas, muitos bugueiros recorreram ao MEI, porque lá tinha que ser MEI, né? E fizeram acesso ao cadastro, que isso também se viu como base para a nota potiguar. Então, alguns bugueiros na retomada, né, porque nós fizemos aquele protocolo sanitário, são tudo coisas que a gente já está esquecendo, né? Parece que não aconteceu na nossa vida, mas aconteceu. E não foi fácil. Fazer um protocolo sanitário do Bugturismo não foi assim do dia para a noite, exigiu muita mediação, muita articulação, telefonema, reuniões, em plena pandemia, né, quando todo mundo estava meio que trancado, a gente estava saindo e fazendo essas reuniões. Tá? Então a gente, para conseguir esse empréstimo da GN, negociamos demais, então houve uma dilatação desse prazo e tivemos né, muitos problemas, muitas pessoas tiveram problema, eu mesmo tive que fazer uma renegociação porque eu não consegui pagar, eu acho que perdi 5, 6 meses de pagamento, zerou tudo de novo, né, porque teve um período que o Sindbook estava sem poder me pagar e eu ia sacrificando as coisas que podem ser sacrificadas, né? Então, assim, o empréstimo foi o primeiro a ser sacrificado, isso mais na frente eu vejo, né? Então, assim, começou a chegar muito título para mim, né, do Serasa e tudo, e eu tive que fazer essa renegociação, foi uma proposta boa que eles fizeram, é como se eu não tivesse feito nada e começar a pagar do zero 24 prestações de quase R$ 400, né? Novamente, né? Graças a Deus estou conseguindo pagar em dias isso, tá bom? Mas muitas pessoas não conseguiram, muitas pessoas estão endividadas, né? E a gente vai ter que articular novamente isso com a GN, juntar todas as pessoas e fazer uma nova articulação. Não sei como é que vai se dar isso, tá? Bom, a Nota Potiguar ajudou muitos bugueiros que foram lá, se inscreveram, que participaram. Então, assim, muita gente meio que saiu do sufoco com a Nota Potiguar. Ela permanece, mas através da BIH, porque quando lançaram Nota Potiguar, todo mundo queria bug, e os outros atrativos ficavam sem espaço, né? Então fizeram a reforma para quê? Para a própria agência dizer para onde é que você deve ir, né? E meio que devido a isso está meio fracassado, não está tendo tanta procura. Tá? Vocês liberaram de novo para o Bugturismo, garanto, não é que não libera, a BH que vai chamar um bugueiro, entendeu? Isso aí termina eles não chamando e a gente não funciona bem isso, tá? Bom, se eles abrirem direto para o bugueiro e o bugueiro se cadastrar e prestar o serviço, eu garanto que o negócio estoura de novo, tá bom? Passando essa fase da pandemia, aí a gente vem com um grande desafio, né? A estruturação da instituição, do Cinebug, a estruturação da nossa área de trabalho e a normalização financeira. Tá? Então isso aí foi uma tarefa que exigiu muita paciência, muitas horas de sono, vendo como é que nós poderíamos resolver certos problemas. Tá? Então, o primeiro problema que a gente tinha era o quê? Quando nós tínhamos as guaritas, aquelas guaritas, né, que tinham os carros de apoio sofreram demais, porque a gente não pôde pagar a garagem lá de Pitangui, e essa garagem a gente teve que tirar os carros ficaram no relento na lagoa. Tá? Era uma operação muito cara, porque isso envolvia um motorista, um cara responsável pelo motorista, então era um funcionário para isso, era R$ 50 de combustível por dia e a manutenção do carro, e a gente estava sem dinheiro, então a gente preferiu parar os carros, tá? Estabilizar e... Um minutinho. Gravação não é fácil, porque não tem um macete, né? Estou na minha casa e minha esposa falando com a mãe dela agora. Bom, então esses carros tinham uma logística bem cara, tá? E a gente também não sabia o que era feito com esse carro fora as horas de serviço. Então era um custo muito alto para o Cinebug e a gente teve que parar para manter outros serviços.
Então, nesse período, nós fizemos a reforma das guaritas, né? Então, assim, tirou aquelas guaritas de fibra, tá? E recolocamos as guaritas de eucalipto, tá? Fizemos todas as guaritas de eucalipto, fizemos aquele estacionamento ali na lateral da lagoa, aquele formando um L, né? E fizemos o espaço para o bug, os 3 bugs cobertos, cobertura e tudo, uma garagem dentro do espaço da lagoa, né? Então isso aí a gente já cumpriu. Recentemente, após aquela construção, ampliação da lagoa, a gente entrou em entendimento com o Paulo de Paula dele fazer um espaço para o bugueiro, né? Um espaço confortável que ele pudesse ficar mais tempo ali com conforto. Então ele fez aquele projeto ali de onde nós hoje temos a sinuca e nós equipamos, né? Então a gente botou ar-condicionado, câmeras, TV, tá certo? Então tá um espaço bem legal, é uma coisa que nos dá dignidade como trabalhador, tá? E existe um projeto muito bonito ali pra gente, que é o fechamento, né? Que também cedeu aquela parte de trás, Pitangui, Graçandu, Pitangui. Fizemos o cercamento para evitar aquele fluxo de 4x4 que existia ali gigantesco. Então a gente já não vê mais aquele fluxo de veículos ali que não são bugueiros, que não têm conhecimento da área, que iam beber, que iam fazer uma certa arruaça ali naquele local, tá? Então isso hoje já não tem mais. Raramente passam uns veículos 4x4 ali, não é nada assim. E no futuro não vai passar, mas passar dentro das normas da lei que eles mesmos criaram, né? Então esse assuntozinho dessa lei é um negócio bem interessante, porque assim, o intuito da lei não era o lazer, tá? O intuito da lei era comercial. Existia umas associações bem atuantes com isso, a gente levou o Detran lá para mostrar, só, olha, aqui é assim, o sentido é esse, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, naquela área ali de Graçandu, lá no funil de Pitangui ali, né? Funil de Graçandu, funil de Pitangui, que também tem outros nomes. E a retirada do nome de comercial do termo da lei, isso aí praticamente matou a lei e o objetivo dela, tá? Então hoje ninguém fala mais nem nisso, ninguém fala mais nem dessas associações, porque o que foi colocado foi um engessamento na atividade, né? Porque a pessoa tem que pertencer a um Jeep Clube, tem que avisar com antecedência, tem que andar em áreas licenciadas, então assim, ao rigor da lei, vai ficar aquelas pessoas realmente que curtem o off-road, tá certo? Que gostam de sair com suas famílias no final de semana e praticamente veta aquela questão do arruaceiro que sai para beber, que sai para fazer, né, subir dunas de ré, fazer malabarismo em duna assim, que você destrói a natureza, destrói a vegetação, né? A vegetação de escola da duna, se não tiver vegetação de escola, você não tem a duna, a areia passa, né? Infelizmente, eles ficam tentando subir de frente por cima dessa vegetação e destruindo tudo, tá bom? Bom, então dentro dessa estruturação da RPPN, a gente resolveu tirar as guaritas, o ponto de pagamento que estava inviável, já estava assim de entregar para a SPEL, né, porque não tinha mais condições financeiras de manter os funcionários, nem se manter. E a gente teve a ideia de transferir o ponto para a balsa. Graças a Deus deu certo, né? E veio uma outra logística, né? Então, quando você passa para a balsa, são mais 2 pessoas trabalhando, é um custo maior, mas assim, a compensação financeira, porque antes a gente tinha em torno de 60% de pessoas entrando na duna, tá? Hoje em dia, isso aumentou muito, está em torno de 80%, tá certo? E na baixa, essa evasão de que entrava e não entrava, os que não entravam eram muito mais do que os que entravam, né? Hoje em dia inverteu-se. Graças a Deus, hoje a gente já sabe quanto entra todos os dias, né? Quem tem um informativo Cinebug, peçam para entrar, fazer parte desse informativo Cinebug, porque lá só é postado informações. Por exemplo, nada da campanha eleitoral está sendo postado lá. Lá está postado só a questão das informações, a hora da eleição, tá certo? Essas coisas que são importantes para o bugueiro saber. E lá é postado todo um relatório, esse relatório da atividade lá da RPPN, tá certo? Quantas pessoas entraram, quantos bugs entraram, quem entrou e o valor, ok? Então isso evitou aquela questão, diminuiu o fluxo de dinheiro na nossa mão, vai direto para a conta, é um gerenciamento mais tranquilo de se fazer e evita principalmente o tal do roubo, né? Que a gente tinha muitos assaltos, né? Antigamente, quando até a gente lembra bem que as pessoas, o menino botava o dinheiro dentro de uma latinha, no saco plástico, enterrava no buraco para depois ir pegar, tá certo? Porque os caras chegavam, faziam um assalto e pelo menos aquilo que estava enterrado ficava salvo, tá? Então,
Graças a Deus está bem resolvido. Com essa questão da informatização dos tickets da balsa, então é melhor para a Secretaria de Tributação, porque vai ter um relatório financeiro disso. Para o sindicato, é importantíssimo, porque eu vou saber quem entrou, quantas vezes entraram na semana, no mês, no ano. E aí sim é possível fazer um plano de bônus, né, de bonificação para os bugueiros. Porque a gente tem um processo chamado processo de sindicalização. Muitas pessoas são sindicalizadas. Muitas coisas que a gente está tendo hoje foi feito graças a essas pessoas sindicalizadas. Aquele bug que era meu, né, que teve uma polêmicazinha aí atrás, tá certo? Ele foi comprado com dinheiro dos sindicalizados. Tá? Permanece até hoje lá com minha permissão nele e tudo. Eu não recebo um centavo, só assim que eu não recebo um centavo da minha permissão. Pretendo tirar agora em breve, porque a minha esposa teve um acidente com o carro dela, um ônibus na via costeira, capotou e ao receber o seguro, a gente tinha comprado o carro, ela queria um bug, achou o bug de Juscelino a coisa mais linda do mundo, um laranjinho, um Fibe, ela disse, eu vou comprar. A Juscelino esperou aí quase 3 meses para receber o dinheiro desse seguro. Então, assim, para alguém pensar que foi dinheiro de sindicato, né? Então, fala com o Juscelino, que o Juscelino diz bem direitinho como é que foi o dinheiro desse carro aí, tá? E a gente comprou isso, eles têm assistência jurídica, eles têm um seguro privado de vida, tá? Não é um seguro bug turismo, é um seguro privado de vida. Se ele falecer, ele vai ter direito a seguro de morte, invalidez, tá certo? Então é um seguro à parte que a gente paga. Tem acesso aos brindes, né, em prioridade gratuito, tá? Então assim, tem a renovação de credencial, a renovação de alvará, todos os serviços dos sindicatos para eles são gratuitos, tá bom? E a gente precisa largar isso, porque a sindicalização é um processo de formalização do bugueiro perante a instituição sindical. Porque a sindicalização hoje não é mais obrigatória. Antigamente era obrigatório, hoje em dia não é mais. Então, o sindicalista é aquele que acha que o sindicato representa e que ele vale a pena contribuir. Tá? Então, a gente cobra R$360, se não me engano, em 3 parcelas de R$120 cada uma. E esse dinheiro é todo revertido nesses benefícios que a gente presta a eles. Tá? O carro que eles compraram já está funcionando, está lá em Jacques, está funcionando. Planos da gente levá-lo para lá para ser a base deles. Se quebrar um carro, eles vão lá, vai ter um bloqueador. Eles vão, pegam o carro, liga para a gente desbloqueia o carro, eles fazem o restante do passeio, tá? Espero que isso aí possa ser alargado e a gente precisa do segundo carro e do terceiro carro. Um carro vai ser da segurança. A gente vai ter um carro lá de segurança, vai andar com a segurança, tá certo? Ele vai estar lá com giroflex, vai estar com adesivado, porque isso aí já vai inibir muito aquelas pessoas que entram por trás da BR-101, entrando na RPPN, então o carro vai ficar naquela área com um agente de segurança, tá certo? Então tem a empresa de segurança que já faz segurança da Lagoa ali, a gente está começando a conversar com eles para eles, pelo menos nos feriados, ir lá, pegar o carro e ficar fazendo a ronda na nossa área. Tá? Então, assim, se as pessoas entrarem, o carro vai lá com autoridade, né? Porque ele tem essa função, é uma segurança armada e tudo, e pode atuar sobre isso, tá? E devidamente identificado como segurança, né? Bom, então isso aí é a questão da reestruturação da RPPN. Então, então, os altos custos do bug e tal. Então, assim, essa informatização, ela vai num processo que é um processo sem volta. Tá? A gente está saindo daquela época assim, dos ticketzinhos, dos papeizinhos, e entrando na época digital. E essa época digital exige para a gente um salto gigantesco, que é o voucher digital, tá certo? Então, o voucher digital, ele é uma ideia que é de um dos integrantes da nossa chapa, que é o Cadmo, tá? Então o Cadmo, ele teve essa ideia, a gente trouxe isso desde a época de Janilson. Foi uma luta constante, porque o IDEMA disse que não poderia fazer parceria com a gente, porque a gente era um ente privado, ele era público, ele não podia cobrar do público, aquelas umas histórias, umas burocracias muito grandes que o IDEMA fez, que a gente não pôde institucionalizar o voucher digital. Foi bem aceito por todos, bem aceito pela FEComércio, bem aceito pelo governo do estado, bem aceito pelas prefeituras, por todos. Mas encontrou uma barreira no IDEMA. E de lá até hoje, né, a gente ainda me lembro que eu recebi assim, se você tocar aqui numa cerca da APJ aqui, você vai ser preso. Né? Se você tocar aqui, fizer cerca, fizer qualquer coisa que você fizer aqui, você vai sofrer a sanção, você pode ser preso e responder um processo.
Então isso aí foi paulatinamente, a gente mostrando a importância. Hoje em dia eu tenho um acesso gigantesco dentro do IDEMA, você não imagina o acesso que eu tenho. Tem pessoas lá que me adoram, né? Tem Dona Rosa aqui, se ela chegar a escutar um áudio meu, um vídeo meu, alguém puder passar, eu vou até passar um trechinho disso para ela. É uma pessoa que eu agradeço demais. Nossa, eu tenho ela como um anjo para mim, tá? Então ela é minha interlocutora lá dentro, ela é uma pessoa das mais antigas do IDEMA, tá? É uma pessoa extremamente sábia, ela é quem está no Conectur, ela é quem está no Paulo das Dunas, tudo do IDEMA, ela é que está à frente, tá? E ela tem uma consideração por mim gigantesca, ela é quem, sabe, vem para mim, já me provoca, isso aqui, como é que a gente pode fazer? Vamos fazer assim, você acha que dá certo? Tá? Então, assim, é um acesso que eu tenho gigantesco, mas gigantesco, sabe? É uma consideração e um respeito pelos fiscais, né? Os fiscais lá me respeitam demais, não fazem mais porque não tem estrutura mesmo, né? São um órgão com poucos fiscais para todo o Rio Grande do Norte, com seus vários parques, né? A questão das arribações, questão dos açudes, tudo isso é o IDEMA que vai fazendo e não tem, tá? Infelizmente não tem. Por isso que a gente requeriu a gestão. A gente explicou, então foi um entendimento com o Ivan, tá? Ivan sempre esteve apoiando isso, visto a necessidade disso, tá? Então quando ele sentiu firmeza, sentiu confiança, ele disse, eu estou com você, Hertz, eu ando com você, tá certo? Então, assim, é uma pessoa que eu também tenho hoje como irmão, tá? Foi um dos responsáveis de eu ter entrado para a igreja, tá? Que eu já via no processo de visitação de igreja, eu ia aos cultos, mas nunca tinha aceitado Cristo ainda, né? Já quase um ano. E numa reunião que eu tive com ele e com o Júnior, eu senti essa necessidade, né? Então, assim, na mesma semana eu aceitei Cristo e permanece até hoje, tá? Hoje está um dia muito tranquilo, que hoje eu fui tomar um café da manhã na igreja, depois o culto, sabe? Isso me traz paz, me traz tranquilidade. E graças a Deus, depois da herança que eu tenho da questão da pandemia lá, de ter conquistado tanta cesta básica, essa aí foi o presente que o Sindibug me deu, né? A minha conversão devido a tudo isso que eu passei lá na pandemia, né, gente? Então eu vi amigos morrerem, vi pessoas que eu não conheço que eram bugueiros sofrerem e morrerem. Daí também veio uma rede de solidariedade gigantesca que a gente criou, tá? A Binoan é o grande mestre disso, junto com o Júnior. O Júnior eu digo que ele é o mago das farmácias, né? Porque ele consegue tudo quanto é remédio, ele consegue tudo, viu? Juntamente com a Binoan. Então a Binoan faz um trabalho lindo pra gente, já antigo. Ultimamente a gente está dando em torno de 10 cestas básicas, são cestas grandes, são 5 quilos de alimento de cada cesta, de cada item das cestas, mais de R$ 200 uma cesta dessa, junto com material de limpeza. Então tem bugueiros aí que estão assim, recebem mensalmente já há muito tempo essa ajuda do sindicato. Poderia ficar botando loas, fazer foto, ir lá entregar a cesta e fazer foto. Posso, isso é populismo, né? Isso é demagogia, não é meu caráter fazer isso, tá certo? Não espere jamais isso de mim. As pessoas me falam, você tem que mostrar mais o que você faz. Eu disse, rapaz, eu acho que as pessoas têm que me julgar pelo o benefício que elas estão recebendo, tá? Então, assim, vai me julgar? Vai. Foi o que Edson fez? Edson não fez nada. Tem bugueiro aí perguntando, foi o que eu fiz? Não fiz nada. Nada. Nem quero fazer nada, tá certo? Deixa a consciência dele trabalhar. Se a consciência dele trabalhar e ele tiver memória, ele vai ver que muito do que está acontecendo hoje tem a mão da diretoria do Sindibug, tá? Mas isso aí Deus julgará tudo, tá, gente? Então, não é ninguém aqui na Terra que vai julgar ninguém, tá certo? Bom, então esse voucher digital vem com esse fechamento da Duna de Genipabu, com o fechamento da área de Paulo em Jacumã, tá? E eu espero que o entendimentozinho final ali com a associação de Jacumã a gente consiga fechar tudo, e aí sim, aí você vai sair de Natal, só vai entrar nos parques se tiver o voucher digital. Ele tem 3 produtos, que é, né, básico para a gente começar um teste, que é Duna fixa, fixa com móvel e o passeio tradicional. Vai ser todo sinalizado, vai ter as identificações, então o turista que está comprando, ele já vai receber uns vouchers, uns folders por QR Code, porque isso também já é uma preocupação futura da gente, a gente não emitir papéis, né, não usar papéis, porque é a busca do carbono zero, é a busca de um selo verde. Tá? Daí a necessidade de a gente também trazer também o bug elétrico. Eu estou assim meio que atropelando porque o tempo é pouco e fica muito complexo. Bom, então o turista vai ter a informação de onde ele vai estar, né, via digital, pelo QR Code, ele vai saber onde é que ele está, ele vai saber o que está faltando. Tá? Então, assim, cada vez mais você vai prestar um serviço, mas um serviço que você sabe que o turista está sabendo o que é que ele comprou. Viu? E
esse voucher ele vai ter uma fila virtual, porque antes o voucher na realidade é uma nota fiscal da prefeitura, tá? É uma nota fiscal da prefeitura. E para você obter essa nota fiscal, você tem um aplicativo que vai dizer questão de vaga, qual é a disponibilidade, entendeu? Não aparece o nome de ninguém, tá? Isso aí é tudo eletrônico, você vai lá, bota a sua disponibilidade, isso aí está jogado numa fila virtual, que é o próprio processador do sistema que vai fazer, tá? Não tem interferência do homem fazendo isso, ok? É totalmente digital. E será um avanço, né? Eu estava agora em Bonito, numa conferência agora, né, no seminário. E é impressionante como todas as agências, todos os receptivos, todos os atrativos naturais elogiam o sistema. Vocês terem ideia, eles lá trabalham eles não trabalham mais com venda direta. Eles trabalham com reservas, né? Então é tudo via computador, você liga, você agenda, você entra em contato com a... Tem uma rua lá que tem quase 20 agências, das 43 que tem, está tudo concentrado praticamente numa rua. Agências enormes, não é boteco não, cara. São agências gigantes, tá? Agências com 6, 7 funcionários, tudo com mesas, sabe, birôs espalhados com computador. Ninguém te dá um folder, ninguém te chama para dentro da agência, tá? Não tem ambulantes nas calçadas, passa no restaurante, ninguém dá cardápio. Então, assim, para o turista é um paraíso aquilo, né? Você vai, você escolhe, não sem pressão de nada, tá? Espero que aqui também chegue um dia a esse nível. Preocupado com isso, ao chegar, eu procurei a Secretaria de Turismo do município. Nós fizemos uma reunião, porque a gente também não pode andar só, né? Então, Júnior, vamos comigo, e você ele agilizou, ele conhece pessoalmente, a gente foi, fez a reunião com ela. Por surpresa, ao chegar na secretaria, a gente chegou para reivindicar os trailers. Então, assim, ela disse, não, os trailers estão aí, já passou o período dos 10 anos, já posso fazer a concessão. Quantos você vai querer qual? Eu quero todos. Todos, eu quero todos. Ó, tem um bom, tem dois precisando de reforma, sem de reforma. Não, mas nós plotamos, tá? O Sebrae já entrou com parceria para plotar o trailer, né? Você te faz, não se preocupe. Ah, mas o carro, a Sprint tá meio quebradinha, tá? Não, mas a gente ajeita motor, a gente ajeita a lataria, faz pintura, joga na mão da gente que dá o jeito, entendeu? Vai atrás da iniciativa privada, vai atrás de um restaurante, dá uma verba, um negócio, a gente consegue. Tá? O que não pode é perder o bonde, né? E por surpresa ela mostrou que um grande desejo dela era fazer um sistema informatizado de venda de passeios aqui em Natal, né? Eu disse, eu estou chegando agora de um seminário disso, né? Então, quando eu expliquei a ela como é que funcionava em Bonito, ela disse, eu comprei a ideia e eu vou fazer em Natal, tá? Vou falar com o prefeito dando ok, a gente vai fazer, não importa como, a gente vai fazer, tá? Então, em breve, Natal, creio que Natal estará com um sistema digital. Tiago também ficou muito interessado, né, que é o secretário de Turismo, Bulgueiro, secretário de Turismo e também agora um dos gestores da PCBA. Então ele está muito interessado, viu? Passei os contatos lá de Bonito, do secretário de Turismo, do desenvolvedor, para eles irem vendo junto com a tributação como é que pode se dar esse sistema aqui. Então, assim, é um futuro que para a gente agora, há pouco tempo, um futuro bem curto mesmo, a gente já vai estar bem avançado nesse sistema digital. Tá? Mas quanto às nossas áreas, né? Então, quanto às nossas áreas, o Santuário das Dunas, a Prefeitura e o Sindibug estão unidos, estão fortes na questão do fechamento da duna. Tá? Então, fechando a duna, vai ter as regras lá do IDEMA, o IDEMA impôs certas regras, tá? Que é o número máximo de carros, tá certo? Toda aquela regra que ele tinha, só pode entrar um veículo por dia. Só que assim, junta 450 mais 450 do Santuário das Dunas, então extrapola muito o número de bugs que roda por dia, então assim, as pessoas ficam liberadas para entrar pelo Santuário das Dunas sem problema nenhum, tá? Então assim, não vai alterar tanta coisa para quem faz mais de um passeio, vai só agregar, né? Porque você vai sair com voucher digital, tanto da Prefeitura de Extremóis quanto da Prefeitura de Natal, né, com tudo delimitadozinho, tudo certinho, girando numa escala. Quem fez um bom passeio, que deu o seu link, né, que cada um bugueiro vai ter um link, vai ter um acesso de reserva dentro. Então, o turista ele vai pedir para a agência, tá, botar aquele link daquele passeio que ele fez, daquele bugueiro que andou com ele, e aqui dali será
transmitido diretamente para o seu celular, tá? E você, se você tiver botado a disponibilidade, você já vai estar com o passeio agendado, dizendo onde, hora, tudo, hotel, tudo direitinho. Então, assim, quem faz um passeio vai continuar com com seu cliente. Quem tem agência continua com seus bugueiros, porque ele vai pegar o link dos seus bugueiros para fazer venda e colocar o link dele, tá certo? Não altera em nada. O problema é que a guerra de preços desaparece. E já me questionaram, mas posso mudar por baixo? Não. Se o dinheiro cai na sua conta, você faz o que você quiser com ele. Se você quiser rasgar ele, você rasga. Se quiser dar para... Entendeu? É seu dinheiro. Só que com o tempo, ele vê que as coisas estão funcionando correto, que as coisas estão fluindo, que ele está rodando no nível bom. Para que ele vai, né, avacalhar tanto o trabalho dele? Tá? Então ele vai ter um valor, tá? Ele vai pagar a comissão, né, que da empresa que ele trabalha, dá tudo direitinho, certinho, tá? Mas vai evitar aquela questão da faca na garganta, o cara cobrar 50% de um passeio e a pessoa ter que fazer um passeio de baixa qualidade, né, que não frequenta todos os pontos, gerando insatisfação, que gera menos turista, que gera menos dinheiro, mais insatisfação, menos turista. Então o que a gente quer é o quê? Mais satisfação, mais turistas, mais reservas, mais, tá certo? A gente quer que suba e o valor sobe junto, né? Agora, em plena baixa estação, eu fui numa fazenda lá do Pantanal, passei 3 dias para conseguir uma vaga nessa fazenda, só tinha para 3 dias depois do que eu queria, e o valor de uma fazenda para você visitar R$ 250 para ir numa fazenda, tá? Não fui para um atrativo, não fui fazer tirolesa, não, para ir numa fazenda, ver lá um jacaré e dar uma voltinha de 1 quilômetro num barco para ver a tal da piranha, né? A pesca da piranha. Eu não fui para isso, eu fui para ver o ecossistema pantaneiro, como é, que é uma coisa impressionante. Essa fazenda tem 7.000 hectares debaixo d'água agora nesse período, que quando foi em setembro está tudo totalmente seco, né? E cheio de gado nessas áreas, tá? Eles tiram o gado das áreas altas e jogam para as áreas baixas e fica fazendo esse manejo. Bom? Então, meus amigos, também nessa... Também nessa reunião, e é uma das coisas que me preocupa muito, é a questão dos 5 passageiros no bug, tá? Com os bugs com 4 passageiros. Então a gente tem um bug elétrico sendo desenvolvido pelo SESC, Sebrae, uma série de empresas, né? O Senai, está lá no Senai, a gente apresentou ele na BAV, que isso aí também é uma nova visão nossa, né? A gente cansou de ser rebocado por agências, a gente agora está indo junto com as agências. Então na BAV nós já fomos, já expomos nossos produtos. Na convenção Schutz a gente já deu, quem deu o fantour do bug foi o sindicato de turismo com apoio dos bugueiros, óbvio, né? A gente deu um custo de combustível ali e a gente, em vez de estar trabalhando, fazendo fantour para uma agência, nós fizemos nosso fantour do Bug Turismo, tá? Então foi o Sindibug que foi lá. Então a gente já vai fazer um painel agora junto com a Improturne para ser exposto nas feiras, tá? Então é um painel que vai estar lá o bug legal, né? Então, bug mais legal, então vai estar um painel explicando o que é um bug legal, vídeos, tá certo? Então, assim, a gente está começando a divulgar os nossos produtos, tá? O bugueiro divulgando o bug, tá? Não mais ficar dependendo de agências e que fizeram um bom trabalho, que nos colocaram até hoje em trabalho, mas assim, a gente precisa passar a nossa visão do que é o nosso trabalho, tá certo? E eu acho que isso aí tem um grande caminho. Então, se passar mais esse período agora, eu vou atrás agora do selo verde, né? Primeiro também a questão do sindicato, ele passar a ser realmente um sindicato, né? Porque até hoje não tem reconhecimento do Ministério do Trabalho, mas talvez uma aprovação da PL 5256 no Senado com alterações, isso venha facilitar para a gente. Sem alterações é a falência do nosso turismo aqui no Estado, tá certo? Vou até parar aqui um pouquinho do bug elétrico, já que eu falei nesse PL. Esse PL, do jeito que ele está aí, gente, ele é a falência do bug turismo no estado do Rio Grande do Norte, né? Vai se acabar o bug turismo? Não. Com o voucher digital, os bugueiros de Natal vão sair dos hotéis de Natal, tá? Com os turistas de Natal. E aí cada município vai ter que fazer isso, tá? Então, só que assim, município que não tinha, Seramirim vai botar lá 100, não sei. Macharanguape, Rio do Fogo, Touros, São Miguel do Gostoso, Pedra Preta, Galinhos, todos os municípios vão estar lá. Parnamirim, Nízia Floresta, todo mundo vai botar bugueiro. E vai faltar turistas, tá? Então,
quando eu digo acabar, não é que ninguém vai mais fazer um passeio de bug, é que não vai ter mais rentabilidade de fazer passeio de bug. Que rentabilidade você vai ter com 1.000 bugueiros no litoral? Não tem, tá? Então, assim, vai ser muito complicado. A gente tem que juntar forças, quem conhece políticos, e falar, só, ele está lá na mesa da CCJ do Senado, porque passou na CCJ, não precisa ir para votação não, gente. Passou na CCJ, está aprovado, volta para a CAN e tchau, já está valendo como lei, tá? Então é uma lei que teve, na época que foi feita, era a lei que tinha, né, que é baseada na nossa. Hoje em dia ela está totalmente anacrônica, né? Anacrônica, ela está muito atrasada, ela não tem referência de outras leis, a lei que ela tem referência é o táxi, então nós seremos um taxista, tá? Um taxista de bug. E será o fim, tá? Será Deus nos acuda se essa lei passar. Então, infelizmente, moveram muito e essa lei chegou sem terem pedido a alteração. Eu fiz alguns pedidos, né? Inclusive, só, meu amigo, não faça o possível para essa lei ser modificada antes de ir para as câmaras temáticas da Câmara, da Câmara dos Deputados, né? Mas infelizmente não foi, tá? Não teve alteração. Eu estava já em entendimento com o Walter Alves, já publiquei isso aqui. Quem for olhar aí atrás aí no grupo do Sindiburgo vai ver que eu já tinha falado com o Walter Alves, já tinha falado com outros políticos, tá certo? Para ver se a gente conseguia mover isso. Infelizmente o Bismarck pegou e jogou isso para frente, tinha campanha de deputado, ele queria parecer bonitinho lá no Ceará e para o Ceará, para Paraíba, para Alagoas, Bahia, para todo canto vai ser uma lei boa, mas para a gente não, tá? Para a gente vai ser um desastre. Bom, então assim, a nossa preocupação é que essa lei sofra modificações, que a gente tenha financiamento do BNDES e a gente possa fazer uma renovação de frota. A secretária de turismo daqui, ela ficou muito interessada com a questão do bug elétrico da EION, tá? Que estão procurando, estão querendo um galpão, eles querem se instalar aqui, porque o mercado está aqui no Rio Grande do Norte, o grande mercado, e eles querem se instalar aqui e perguntou se a gente tem conhecido. Então a secretária disse, olha, eu compro a ideia, eu vou ligar para ele, se o que for possível, eu vou botar a tributação para a gente ver se faz um regime especial aqui em Natal para eles se instalarem aqui. Então a gente tem tudo com bug elétrico para ter o selo verde. O selo verde é um avanço assim na procura de nossos parceiros gigantescos, tá? Também tem o da Selvagem, né? E a gente vai poder fazer esse turismo verde, carbono zero, né? A gente começa a dar valor às nossas áreas, né? A área de preservação ambiental, né? O carro ambientalmente correto, viu? Então assim, a gente tá tudo para dar um salto, tá? Esse salto vai depender de muita negociação, de muito trabalho, de muitos esforços. O polo da Ridina está sendo concluído. Tem uma solicitação nossa de fazer um grande estacionamento do bug e turismo lá. Então os bugs sairiam lá com os ônibus, vão parar no mercado lá, né, no mercado, no clube. Faria o passeio de móveis fixos e passaria pela uma comunidade indígena que tem lá, chamada Gamboa de Jaguaribe. As pessoas teriam opções de vir de lanchinha, de stand-up, de caiaque. Então você já junta turismo de aventura, tanto no bug turismo como no turismo de aventura, de canoagem, de arvorismo. Tá? Então a gente tem que começar a se integrar às outras atividades que existe dentro do turismo de aventura. Tá bom? Há 3, 4 dias atrás, eu estive com Dona Regina Greco, tá? Essa é uma senhora, tá? Extremamente inteligente, condecorada no Brasil, grandes projetos ambientais, e ela está aqui para ver as áreas, né? Ela faz projetos para o Fundo Nacional do Meio Ambiente e olhou todas as nossas áreas, viu um potencial gigantesco que a gente tem na área de ambiental, né? De ecoturismo, né? De ter essa questão do selo verde, de estar inserido na preservação ambiental e obter fundos, né? Então a gente vai começar com um projeto piloto, que é o projeto de Búzios. Ela vai fazer o projeto lá de Búzios. Eu apresentei ela ao senhor Daniel Gosso, que é o proprietário. Ele ficou muito entusiasmado e nós já estamos preparando a minuta da gestão da área de Búzios, né? São 3.000 hectares com agregação de mais 300, que é onde tem a Cachoeira do Timbó, tá? Que vai ser uma área exclusiva ali para a gente ir para lá e tomar um banhozinho de cachoeira, sabe, montar um restaurante. Então assim, vai ser um canto especial, fantástico para a gente no litoral sul, viu? E cansado.
Então, assim, a gestão de toda essa área será nossa, tá? Então, esse projeto dela pode contemplar até R$ 1 milhão para cercamento, sinalização, guaritas, tá? Veículos para fazer fiscalização, tipo, se tiver comprar um quadriciclo ou um bug lá para dentro para ficar fazendo toda a segurança, também isso contempla, viu? Isso vai ter que envolver a comunidades, envolver as propriedades vizinhas. Será um grande projeto e será uma revolução no Litoral Sul. Isso aí sendo certo, já é base para a gente conseguir também financiamento para a área de Malembá, que também é uma coisa à parte, tá? Porque ali em Malembá você tem vários proprietários, né? Tem um que já tinha dado liberado assim a área para a gente fazer o gerenciamento dela, a gestão dela, só que a gente não tinha condições e a gente não pode tirar recursos lá da RPPN, que pertence a uma empresa privada, e jogar para uma outra área, tá? Então, assim, mas na medida da gestão de Genipabu, que é uma área, que é o sindicato que está lá fazendo a gestão, então esse dinheiro que entrar da parte do sindicato, ele vai poder fazer o que ele quiser dentro da área do Rio Grande do Norte, dentro da área de atuação do Bucturismo. Então aí sim, aí a gente pode já canalizar verbas para outros locais. Mas Malembá ela tá inserida dentro de um projeto. A secretária de Georgina Avelino, a Emily, ela me procurou para ver como é que a gente poderia fazer uma parceria do Sindibu com a prefeitura. E eu falei que dá sim, né? Desde que a gente fizesse um termo de trilha, né? Um reconhecimento de trilha, uma liberação, como foi feita lá quem sai de Baía Formosa indo para Barra do Cunhaú, dentro da fazendinha lá, né? Então ali foi dada como de utilidade pública, tá certo? E os bugs entram lá, então, se não me engano, não estão nem pagando, tá? Paga os outros carros, mas o bug turismo não. Então, assim, o que a gente quer é o fechamento da área, tá? Vai ter controle, as pessoas vão poder acessar, os carros vão poder acessar para ir para a balsa, tá certo? Mas tudo dentro de um ordenamento, tudo dentro de um, sabe? E a gente faria o voucher digital Pipa, que tem já pessoas de Pipa que foram acho que 3 empresários de Pipa para o evento. E foi uma coisa boa, porque um dos empresários tem vários quadriciclos, acho que é a mais atuante em quadriciclo, e ela disse, certo, eu vou mudar o perfil do meu quadriciclo, eu vou começar a fazer expedições ao invés de ficar fazendo esse passeiozinho que dá tanto problema, tanto acidente, tá certo? Então, assim, já é uma vantagem, é um entendimento dela quando ela viu todas as nossas exposições, porque a viagem é o seguinte, a gente tinha 4 horas dentro de uma van para chegar no destino, né? Então foi 4 horas apanhando, né? E eu escutei todo esse apanhado e depois a gente começou a desenrolar esses apanhados, né? Mostrando a realidade das coisas. E as pessoas realmente diziam assim, você tem razão, você tem razão, você tem razão, você tem razão. Então, assim, chegou num consenso que as coisas têm que ser mudadas e tem que ser mais encaixada, tá? Então, se Deus quiser, num futuro muito curto, o pessoal de Pipa vai ter um roteiro fechado, saindo de Pipa, indo para atravessando a balsa, entrando pela Malembá no começo e no fim, passando pelo Coqueiral, indo até Georgina Avelino e voltando, tá certo? Assim como também Baía Formosa, que tem dois povoados que estão inclusos no turismo básico comunitário que o governo está começando a divulgar agora. E eu estou fazendo uma articulação para que o Bug Turismo em Baía Formosa seja o condutor, seja o veículo que vai levá-los, treinar os bugueiros, que eles também são nativos dali, tá? Inseri-los nesse projeto, que eles possam irem com esses turistas que vão começar a chegar para a feitura de base comunitária. Então eles vão levar para as comunidades lá, tá certo? Passando pela praia, tem aquele museuzinho que a gente precisa dar uma revitalizada, aquele museuzinho de divulgação, de importância, né? Aquele que tem lá os esqueletos da tartaruga. Então, assim, é muito serviço, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui já vai aí um bom tempo e isso tem somente 2 anos como presidente e uma pandemia gestada no meio com crise de óleo, com crise disso, com crise daquilo que nós passamos, né? Tá certo? Então, fica aqui minha mensagem para vocês, um depoimento, né? No futuro vocês poderão rever isso aí, tá ok? A vida continua. Se eleito amanhã, na terça-feira já começo os agendamentos, já, com o prefeito lá de Nisa Floresta, com Daniel Gosson, tá? E Dona Regina, e com o pessoal também que faz as trilhas dos nativos, né? Porque não adianta, vai ter que respeitá-los, porque ele tem uma lei, ele tem uma licença ambiental naquela área. Então a gente tem que fazer a gestão daquilo tudo, fechar tudo, tá certo?
Para a Emily, ela disse, quando é que a gente se encontra para ver essa reunião com o pessoal de Pipa? Eu disse, a próxima semana, se caso reeleito, a gente já está dentro, já começa. Eu te garanto que na terça, quarta-feira, as estacas já estarão indo para Jacumã, tá certo? Para fazer esse cercamento. Automaticamente vai ter o sinal verde já também de a gente começar a fazer o pontuamento da área da Pajota ali, de Genipabu, né? Então a gente vai começar cercamento e adiantar essa minuta para ir acertar fazer o contrato com o IDEMIC e fechar completamente. A gente só vai poder fechar completamente na hora que a minuta estiver assinada. Coisa que eu acho que no máximo um mês nós estaremos assinando. Tá bom? Então vai ser uma semana bem cheia, bem carregada. Eu tenho que ficar indo lá no Sebrae, que onde está desenvolvendo o aplicativo, né, do Bug Turismo, que vai ser subsidiar o voucher digital. Enfim, muita luta, não é fácil e espero que as propostas do meu amigo Roberto, né, do meu amigo Paulinho, conversei muito com todos dois ontem, tá? E assim, caso eu perca, não saia vitorioso, eu estou disposto a, né, estou aqui disponível para passar todos esses pontos. Obviamente eu não vou poder gerenciar nada disso, né? Mas eu vou dizer, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, falo com fulano, 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 e a pessoa começa a pedalar, tá? E eu vou tomar conta da minha vida, talvez até mudar de cidade, tá bom? Tem um projeto da gente morar em outra cidade já. Não fui ainda por causa do Cineburg e a minha esposa disse: "Ô, meu amor, se você, eu tô até torcendo já que você nem ganha pra gente ir logo embora, né? Tá certo? Mas não é isso, a gente tem um legado a deixar, eu quero deixar um bom legado para o Bucturismo, tá certo? Eu quero que eu tenho um filho que é do mercado financeiro, entendeu? Ele olha para mim e diz: "Pô, meu pai é o cara", entendeu? Então, é o meu grande orgulho é isso e não tenho nenhuma ambição financeira, estou com 62 anos, não adianta ter mais ambição financeira, né, gente? É curtir a vida, é pegar minha moto, sair, dar rolê e talvez morar numa fazenda bem bonita, no pé da serra que a gente já tem, né? Então, criar um gadinho lá, viver muito simples, tá? Esperar a aposentadoria da mulher e viver, tá? Ou então vou passar 3 anos lutando, né, para viabilizar todos esses projetos, concretizar tudo, né, e deixar esse meu legado, tá? Que é o que eu espero. Eu conto com todos vocês, tá? Não é um pedido assim, vote em mim por votar em mim. Eu voto em mim pelo que eu já fiz, pelo que estou fazendo e pelo que eu irei fazer, tá? Não estou fazendo promessas vazias, estou botando fatos concretos, estou dizendo o que realmente vai acontecer e o que está acontecendo, tá bom? Então agradeço a todos. Não é fácil fazer esse vídeo, hein, gente? Sem gaguejar, sem cortar vídeo, não, tá? Tá integral o vídeo aqui, viu? E é isso. Vai ficar alguns buraquinhos aí que eu não consegui me lembrar, né? Câmara de Genipabu, que foi uma demanda, foi um pedido que a gente fez. Os conselhos que a gente vai atuar muito junto agora das comunidades, dos grupos, né? Porque... Um minutinho. Esses grupos, eu não posso estar em Pipa, em Baía Formosa, em todo canto, então eu recebi aqui convite, a pessoa, não, vá a Pipa, vá a Baía Formosa, agora que eu penso, cara, eu não vou. Eu não vou fazer populismo, eu não vou a Pipa agora para pedir voto aos meninos lá, que eu nunca fui, entendeu? Agi muito pro Pipa, agi demais pro Pipa, vou fazer um vídeo para lá dizendo o que é que eu fiz em Pipa, entendeu? Então, assim, fiz muitas coisas pro Pipa. É visível as coisas que foram feitas pro Pipa? Não, tá? Tem presença física lá, deu uma estrutura do cinema? Não, mas muita coisa foi feita, gente, sabe? Aqueles, né, os acidentes que teve lá, tudo isso civil para quê? Para não permitir que seja emplacado os carros que eles andam no meio de rua, que estava o projeto lá. Tem uma portaria do governo dizendo que eles vão poder andar na rua com placa, sinaleiro, sabe? Então fui lá, disse, não pode, é contra o Código Nacional de Trânsito, ninguém vai, sabe? Então assim, consegui barrar isso, eles não têm coragem de fazer isso. Foi uma portaria que nasceu natimorta, ela morreu, tá? Ela existe, mas está morta, porque não tem aplicabilidade. Mas por que não tem aplicabilidade? Porque o sindicato foi lá, eu fiz um PowerPoint lá, foi uma reunião do Conectur toda para mim, certo? Então você tem lá 50 conselheiros e o Cinebug explicando um por um, né? O que é que um pau de arara faz, o que é que um 4x4 lá faz, o que é que o TV está fazendo, o que é que o 4x5 está fazendo, tá? Onde é que estão indo, a degradação ambiental que estão provocando. Então, assim, eu tinha que estar lá em Pipa para ver. Não, certo? Tem cantos lá que o IDEMA não ia deixar mais passar, certo?
Aí eu fui, passei com o IDEMA, disse, não, isso aqui pode ficar, olha, na maré seca a gente passa assim, tal, aqui com a maré tá média já não passa mais, principalmente naquela área do cemitério Baía Formosa. Então foi explicado tudo, certo? Em Baía Formosa eu fui com o IDEMA, eu fui com um grupo de vistoria da Sindetur, com o Conselho Estadual de Turismo, sabe? Eu fui com a reunião da prefeita que estavam querendo barrar o bug passar. Então assim, qual foi a minha atuação, né? Não precisa ficar indo lá para estar atuando. Óbvio que se você tem um conselho, que esse conselho chegue a mim, tá? E me traga as demandas, a gente sente, eu explico para o pessoal do conselho que está morando lá, ele volta com essa demanda lá, diz, rapaz, ó, aqui não pode ser feito, porque o advogado falou isso aqui. Rapaz, isso aqui a gente vai fazer porque tem a verba para isso, e o advogado disse que é assim, assim, assim. Isso aqui e tal, entendeu? Então essa proximidade, essa comunicação fica muito mais ágil, viu? A gente está agora numa linearidade financeira que eu espero que melhore, tá? E isso vai permitir que a gente agregue essas pessoas todas trabalhando mais, tá certo? Porque ninguém vai sair de Baía Formosa para Natal, daqui para Baía Formosa com dinheiro do bolso. Não vai. O sindicato vai ter que botar combustível, dar um transporte, tá? Alimentação. Então não é simples assim, não sei onde que não quero, não sei onde que não quero, não. Olha as estruturas. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz promessas, né? Se ela é viável de ser cumprida, tá? Se ela é viável de ser cumprida. Na primeira gestão de Janilson, a gente cumpriu. Que a gente entrou para barrar o curso foi barrado. Eu entrei para resolver e estruturar o sindicato. O sindicato hoje está estruturado. Documentalmente, financeiramente, estruturalmente. Ele está montado, gente. Montado. Não está devendo ao Estado, não está devendo ao município, não está devendo à União. Tem uma sede própria, tem uma funcionária que sabe de tudo lá dentro, sabe mais que eu, quem peço informações a ela, de muita coisa do sindicato, tá? Então quem assumir vai estar lá, pode ficar lá com ela 5, 6 meses. Eu recomendo que nem tire, porque ela é uma funcionária de carreira lá dentro do sindicato, ela está lá, ela não está servindo para mim nem para ninguém, ela está lá. Ela é quem sabe as informações de tudo, tá? Temos um contrato com a SPEL que está firme. A SPEL só quer que a gente reutilize tudo dela lá, então ela quer que exista toda prestação de conta mensalmente em que a gente gastou e se foi dentro da área do turismo para o bugueiro dentro da área dela, é isso que ela quer. Contrato com o IDEMA praticamente assinado junto à gestão da PAJ, principalmente a mais importante, o acordo com Prefeitura, Sindibug, Santuário das Dunas. Tá? Isso aqui é o que tem, é o ouro que nós temos. Viu? É o ouro que nós temos, é isso, não é IDEMA, não é nada. Esse é o ouro. Viu? A força da gente só chegou lá no IDEMA e impusemos as coisas por causa disso. Que está a prefeitura com o mesmo discurso, que é o mesmo discurso do santuário, que é o mesmo meu. Falamos a mesma língua, as mesmas palavras. Então eles não tiveram argumento de dizer que, não, mas a prefeitura está com ele. Não, mas que o sindicato está com ele. Não, Ivan, estamos com ele. Pronto, entendeu? Isso é um trunfo que nós temos. Tá? E devemos manter isso aí. Viu? E futuramente, não muito distante, coisa de meses, estaremos com Búzios, né? Com toda a gestão da área de Búzios, futuramente com a área lá de Malembá. Né? Então, assim, não são promessas vazias, estou dizendo como e porque pode acontecer isso, tá certo? Então, no mais, fique isso aí, meu amigo. Boas eleições amanhã, volta livre. Torcemos que tudo corra bem, tá? Estou bastante cansado. Foi uma viagem, depois que cheguei da viagem, peguei esse ânimo dessa campanha todinha, organizando lá as coisas do sindicato, né? Então, vamos descansar. Hoje eu já descansei bastante. Boa noite a todos. Quem quiser assistir o vídeo dessas gravações aqui, o vídeo está todo lá no YouTube, no canal TV Bug Turismo. Acesse o canal TV Bug Turismo, inscreva-se no canal, porque a partir de 50 inscrições eu vou poder fazer as transmissões ao vivo, né? Então, se amanhã eu tiver 50 inscrições, vai ficar sendo gravado todo o processo de apuração e da Assembleia da Apuração pelo YouTube, tá? E fica gravado. Então tenha todos uma boa noite. Muito obrigado. Me desculpe aqueles que eu não pude atendê-los, né? Principalmente Chaguinhas, Renato, né? Então, é uma falha que eu tenho com vocês, mas assim, foi processo administrativo, foi liminar, tá no TJ para julgamento. Então, assim, eu não sou daqueles que acham que o grito resolve, tá? Eu acho que a negociação fala mais alto, e ainda estou tentando politicamente de reverter isso. Tá difícil, mais ou menos, não é tão fácil. Mas essa semana que eu passei agora em Burita, a subsecretária de Turismo estava presente e a gente falou demais nessa questão, né, da questão humana, na questão que envolve tudo isso, né, das pessoas que faleceram, que estão com os carros que não podem transferir, essa coisa toda, tá? Então,
Espero que toque no coração deles, né? Tá bom? Então, desculpe a vocês, tá? E aqueles que se sentem agraciados, que se sentem representados, votem em mim, né? E continuarmos nessa luta, nessa batalha, tá bom? Um abração a todos, um beijo, coraçãozinho. Tchau.